Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Melquisedeque e hoje eu tô aqui para poder trazer uma análise do filme Questão de Tempo. Mas como vocês podem ter percebido aí na legenda, né, do início do vídeo, não vai ser uma análise qualquer, vai ser uma análise, minha análise pessoal é claro, mas a partir de uma cosmovisão bíblica. Por quê? Eu tava assistindo esse filme por esses dias e ele sem dúvida é um dos meus filmes preferidos, ele tá na minha lista top 5 filmes preferidos. Por quê? Porque ele, apesar de não ser um filme cristão, mas ele traz grandes ensinamentos e valores que a gente pode fazer muitos paralelos com muitas verdades bíblicas que a gente tem, que tem na Bíblia, melhor dizendo, que a gente precisa relembrar delas constantemente. Então fui movido pelo Senhor para poder estar trazendo essa análise aqui hoje. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que se você já viu o filme, você vai talvez ver ele a partir de um novo olhar hoje. E se você não viu o filme ainda, tenho certeza que você vai se interessar muito em ver ele depois que você assistir essa análise. Mas antes de tudo, vou estar falando um pouco acerca do filme aqui. Para quem já viu o filme, vai só lembrar de algumas informações. Para quem não viu ainda, é importante saber. Esse filme, o diretor dele é um homem chamado Richard Curtis. Ele foi produzido pelo estúdio Universal Pictures, um grande estúdio, e só por isso a gente já vê que vai ser um bom filme, vai ter pelo menos uma qualidade muito boa. Ele é um filme muito bem avaliado no IMDb, que para quem não sabe é um site onde tem várias avaliações de filmes ali, ele tem vários critérios, é um critério bem rigoroso. E ele foi avaliado ele tem uma avaliação excelente no IMDb, que é de 7,8, sendo que a nota máxima é 10. E nenhum filme que tenha listado lá no IMDb tem nota 10. Os melhores filmes eles estão justamente nessa faixa aí de notas, que é de 7 a 7, alguma coisa, a 8, 8, alguma coisa. Então, pela nota, a gente já vê que é um filme que vale muito realmente a pena para ver. Ele tem uma excelente qualidade. O gênero do filme é uma comédia romântica, um pouco de comédia romântica com ficção científica. Aparentemente, às vezes, para quem não gosta de um filme de comédia romântica ou ficção científica, pode achar que vai ser um filme um pouco bobo. Mas ele é muito simples realmente, mas ele traz lições preciosas, como eu já havia falado. Bem, a classificação indicativa do filme é para 14 anos, é um filme bem tranquilo de se assistir. Então eu vou estar aqui falando, tem que fazer um resumo dele, para você que já viu poder estar relembrando de algumas informações, e para você que ainda nunca viu, para eu poder trazer alguns tópicos, algumas lições que eu consegui extrair do filme, é necessário que eu venha estar fazendo um breve resumo dele. Obviamente não vou falar tudo, mas vou fazer alguns resumos e com assuntos bem pertinentes que logo mais à frente eu vou estar abordando. E ele também é um filme de 2013. Ele aqui no Brasil ele foi lançado em 20 de 12 de 2013, ou seja, ele já tem mais de 10 anos. Então não se preocupe que eu não vou estar dando spoiler acerca de um filme novo. Mas é um filme antigo, mas que tem muito valor realmente. O filme ele trata acerca da história do jovem Tim. O jovem Tim, ele vive uma vida normal, que ele vive em uma cidade mais do interior, na Inglaterra. Ele vive uma vida normal com sua família é composta por 5 pessoas. Os seus pais, o pai e a mãe no caso, a sua irmã Kit Kat, o seu tio, que é irmão da sua mãe, e ele. E eles vivem uma vida comum, uma família comum. Mas a vida do Tim muda para sempre quando ele completa 21 anos. Pois quando ele completa 21 anos, o seu pai resolve chamar ele para ter uma conversa. E nessa conversa ele conta para o Tim um grande segredo, que era o quê? Que todos os homens da família do pai dele, quando completam 21 anos, eles meio que destravam, eles adquirem a habilidade de viajar no tempo. Mas não é viajar no tempo como se fosse uma máquina do tempo para qualquer momento da história. Ele não pode viajar para o futuro, ele viaja só para o passado, mas cada homem só pode viajar para o seu próprio passado. Ele não pode ir para um tempo onde ele ainda não havia nascido, ele só pode viajar para o seu próprio passado. Então, Tim ele acaba descobrindo essa verdade, ele no início acha que o pai dele está brincando e tal, e o pai dele fala para ele fazer um determinado teste. Quando o Tim vai e faz o teste, realmente, ele descobre que, de fato, o pai dele não estava brincando, que era verdade realmente.
o pai dele chama nessa conversa ainda, fala: filho, você precisa decidir o que é que você vai fazer com isso, com esse seu poder que você vai ter agora. De início o Tim ele pensa obviamente o que, pô, vou usar esse poder para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa, para nunca mais ter que trabalhar, algo do tipo assim. Mas o pai do Tim aconselha ele não fazer isso. Por quê? Porque todos os homens da sua família que tentaram fazer isso acabaram sofrendo com isso, acabaram se perdendo no caminho. E como exemplo, o pai do Tim dá o exemplo do seu próprio pai, que era o avô do Tim no caso, que decidiu usar o seu poder simplesmente para obter riqueza e se tornou alguém e se perdeu no caminho, se tornou alguém bem egoísta que perdeu realmente no final das contas a sua vida à toa, vivendo por nada. Então o pai do Tim aconselha ele a usar esse poder realmente para algo que vale a pena de fato. E nesse momento o Tim fala que a única coisa que ele gostaria é que esse poder dele pelo menos ajudasse ele a conseguir arrumar uma namorada. Que era isso que ele sonhava, que ele queria. E algum tempo depois passa do filme e no verão vai uma jovem muito bonita, passar um tempo na casa do Tim. O nome dela é Charlotte. Charlotte é prima do namorado da irmã do Tim. Ela vai ficar lá todo o verão na casa do Tim e tudo mais. E Tim, obviamente, se apaixona por ela, fica encantado com ela. Ela é uma jovem muito bonita. E quando Charlotte já está prestes a ir embora, Tim ele vai se declarar para ela, ver se tinha alguma chance com ela e tal. Ele acaba não conseguindo, porque ele não é correspondido. Aí ele volta no tempo para tentar fazer algumas coisas diferentes para ver se dava certo, mas acaba que realmente não dá. E Tim entende que por mais que ele voltasse no tempo, quantas vezes fosse necessário, ele não ia conseguir fazer Charlotte acabar amando ele realmente como ele gostaria. Então ele entende que não adiantava isso. Quando Charlotte vai embora, quando o verão acaba e Charlotte vai embora, o Tim ele também decide sair de casa. Tim decide ir para a capital do seu país, morar em Londres no caso, lá para estudar, trabalhar e conseguir encontrar o amor da sua vida. E o Tim vai assim fazer. Ele vai para Londres, vai morar num quarto alugado na casa de um ex-colega do pai dele, um homem bem excêntrico chamado Harry. E o Tim fica por lá. O Tim consegue um emprego, está estudando, está estagiando, está trabalhando num local de advocacia realmente, que ele cursa direito, está estudando direito e tal, e fica lá trabalhando. Mas mesmo depois de 6 meses, o Tim ainda não havia conseguido se relacionar com ninguém. Não havia conseguido encontrar uma jovem para se relacionar e tal, que ele era um cara bem atrapalhado e tal, principalmente com mulheres. Mas depois de 6 meses, Tim, numa bela noite, o Tim ele vai sair com seu melhor amigo chamado Jay. Ele e Jay eles vão para um restaurante bem diferente também. E nesse restaurante, todo o jantar aconteceria em um local totalmente escuro. O Tim ele é conduzindo com seu amigo para uma mesa por um garçom cego. E ele é conduzido para lá, e lá ele acaba sentando em um local totalmente escuro realmente. Só que onde ele senta já havia 2 jovens sentadas naquela mesa lá. Uma delas, e cada um, eles vão conversando com cada um ao longo do jantar, né? Tim, ele passa o jantar todo conversando com a jovem chamada Mary. Eles se dão muito bem na conversa e tudo mais. Se dão muito bem. Quando o jantar termina, eles vão para fora, né? Para fora do restaurante, com um local bem claro, já tudo. Tim fica esperando para poder conhecer a Mary de fato. E quando ele conhece a Mary, ele acaba se encantando por ela realmente. Eles acabam conversando mais um pouco ali. Ele pega um número de celular dela. E ele volta bem feliz para casa. Só que quando ele chega em casa todo feliz e animado, ele vê o Harry bem decepcionado porque a peça que ele havia escrito, né, tinha sido um fracasso, pois um dos atores principais acaba esquecendo a fala no momento final da peça. Tim, ao saber disso, ele acaba voltando no tempo para poder ajudar o Harry ali, para poder ajudar o ator da peça do Harry a não esquecer a fala. E dá certo realmente. A peça do Harry acaba sendo um grande sucesso. Ele acaba conseguindo realmente. Porém, por Tim ter voltado no tempo, ele acabou não indo no jantar com seu amigo Jay. E não indo no jantar com seu amigo Jay, automaticamente ele acabou não conhecendo a Mary. E por isso, e quando ele se dá conta disso, ele percebe isso, ele fica desesperado e ele vai atrás da Mary.
Ele vai correndo atrás da Mary no restaurante, só que quando ele chega lá, ela já havia ido embora. E ele fica totalmente decepcionado, né, que ele sentiu uma coisa muito especial por ela. Já no dia seguinte, ainda decepcionado, o Tim vê uma notícia no jornal que haveria uma exposição de um artista que a Mary era fã, é muito fã. Então, o que ele decide fazer? Ele decide ir nessa exposição todos os dias. E ele fica lá o dia todo. Ele vai todo dia e fica lá o dia todo na esperança de encontrar ela. Em um determinado dia, ele acaba de fato encontrando ela lá. Só que quando ele vai falar com ela, ele se dá conta que ela não sabe quem ele é, que eles ainda, para ela, eles ainda não haviam se conhecido. Só ele que sabia quem ela era. E conversa vai, conversa vem, ele acaba descobrindo que ela já tinha acabado de namorar, já estava namorando, tinha acabado de começar um namoro. E Tim fica frustrado com esse obstáculo que surge, né? Mais esse obstáculo. Mas então ele procura saber onde foi que a Mary conheceu o novo namorado dela, o momento exato, o local e tal. Quando ele descobre, ele volta no tempo e ele vai para aquele mesmo local, para o local exato, antes dela conhecer esse atual namorado dela. E chegando lá, o Tim conversa com ela, consegue sair com ela e tal, e a partir dali eles começam a namorar, eles começam a se relacionar e namorarem a partir dali, realmente. Só que em um determinado dia, com o Tim já namorando, depois de um tempo já namorando com a Mary, o Tim ele vai sair num sábado à noite com um amigo do trabalho para ver uma peça de teatro. E lá nessa peça de teatro ele acaba encontrando a Charlotte. E quando ele encontra a Charlotte, ela acaba convidando ele para jantar e eles acabam indo jantar. Tem um jantar bem agradável e tal, se divertem e tudo mais. E ela fala pro Tim que se ela pudesse voltar no tempo, ela talvez não teria dispensado ele quando ele tentou uma aproximação com ela no verão que ela ficou na casa dele já há tempos atrás, no caso, né? E o Tim, ele não responde nada, termina o jantar e ele acaba acompanhando ela para o local onde ela estava hospedada. E quando ele chega nesse local lá, e para mim esse é um dos momentos cruciais do filme, muito importante do filme, porque quando ele chega lá, a Charlotte convida o Tim para entrar e passar a noite com ela lá, para eles dormirem juntos. Mas o Tim fica tentado com aquela proposta ali, mas ele decide não fazer isso. Ele diz para ela que precisava ir porque tinha uma coisa muito importante para fazer. E ele sai de lá, ele sai correndo de lá e ele vai correndo para casa da Mary e quando chega lá, ele pede a Mary em casamento. A Mary aceita e eles acabam se casando e tempos depois eles têm o seu primeiro filho. Depois de um tempo já do nascimento da sua filha, a irmã do Tim, chamada Kitty Cat, que estava já vivenciando um momento de crise já, por causa do namorado dela, e por isso ela acaba sofrendo um grave acidente de carro que ela fica bem mal realmente, e o Tim fica péssimo com aquilo, querendo ajudar a irmã. Querendo ajudar a irmã, o Tim decide voltar no tempo com a irmã para fazer com que ela nunca tivesse conhecido o atual namorado dela, que era alguém que estava prejudicando bastante ela. E com isso ele faz isso. Ele volta, ele tem êxito nisso e eles voltam pro presente depois e a irmã dele já está feliz, namorando com seu melhor amigo Jay, sendo muito bem tratada, vivendo bem realmente. Só que quando ele vai para casa encontrar sua esposa, né, e sua filhinha, quando ele vai ver a sua filhinha, ele toma um susto porque a sua filhinha agora não era mais uma menininha, mas era assim um menino agora. E ele toma um susto com aquilo e ele vai correndo procurar o pai dele. E quando chega lá, quando ele vai falar com o pai dele fala que havia esquecido de contar essa regra que há, né? Que ele não pode voltar no tempo para um determinado momento antes do filho dele nascer, ou da filha dele nascer, porque aquilo acabaria influenciando no momento da fecundação, então faria com que o seu filho, com que mudasse realmente o filho que nascesse ali. O Tim acaba ficando tenso com isso, né? Mas ele acaba voltando no tempo e desfazendo aquele ato de voltar com sua irmã no passado. Ele acaba percebendo com isso que o que ele podia fazer era ajudar a irmã dele dali pra frente realmente a mudar, e assim ele consegue realmente ajudar a irmã dele se tocar realmente daquilo que precisava mudar
terminar com o namorado que estava fazendo mal para ela, arrumar um emprego fixo, batalhar realmente, se envolver com um cara legal de fato que amasse e cuidasse dela. Então ela sim acaba decidindo fazer. Tempos depois, já no filme, o Tim tem o seu segundo filho, que acaba sendo um menino dessa vez. E pouco tempo depois do nascimento do seu segundo filho, o Tim ele descobre que o pai dele tem câncer. E esse é um momento muito difícil para ele, ele vai conversar com o pai dele e tudo mais, e saber do porquê. E o pai dele conta para o Tim que ele adquiriu um câncer, que era um câncer no pulmão, devido ao fato dele ter sido um fumante no passado. E como foi um hábito que ele adquiriu antes do Tim e da sua irmã nascerem, quando ele descobriu o câncer, ele não pôde voltar no tempo para mudar esse hábito dele. E nessa ocasião também, o pai dele revela mais um segredo que ele tinha. O segredo da felicidade estava em você viver todos os dias 2 vezes. Que era, no primeiro dia, você viver um dia normal, comum, passageiro, vivendo o dia comum. E por mais difícil, ou melhor, por melhor ou pior que tenha sido aquele dia, você revivê-lo de novo. Só que dessa vez com a mudança de olhar, buscando perceber a preciosidade de cada dia ali. E assim o Tinder começa a fazer realmente. Sem o conselho do pai, ele começa a fazer isso. Por mais difícil que tenha sido o dia dele, ele acaba vivendo aquele dia de novo e de novo. E com isso, o Tim realmente começa a perceber as coisas preciosas da vida que ele não havia conseguido perceber devido à correria da primeira vez que ele viveu aquele dia. Na segunda vez ele já consegue ver muitas coisas e perceber que aquele dia que ele achava que tinha sido tão ruim, tão difícil, na verdade foi muito bom, de fato. A partir dessa mudança de olhar. Tempos depois, o pai do Tim infelizmente morre. Ele é uma perda para toda a família. Um momento bem difícil realmente para toda a família. E logo depois da perda do pai do Tim, a esposa do Tim, Mary, né? Ela fala com o Tim que estava pensando em ter um terceiro filho. Queria saber do Tim o que ele achava disso. E essa acaba sendo a decisão mais difícil no filme que o Tim tem que tomar. Por quê? Porque ele poderia viajar no passado todas as vezes que ele tivesse muita saudade do pai dele, para vê-lo de novo, ter mais um momento com ele. Mas se ele tivesse um terceiro filho, ele teria que dizer adeus para sempre de fato para o pai dele. E após pensar, e essa é a decisão mais difícil que o Tim tem que tomar, ele acaba decidindo em ter um terceiro filho realmente. Ele acaba entendendo que precisava deixar o passado, por melhor que ele tenha sido, para trás, para viver aquilo que era novo, que era a vida nova que estava por vir, que era representada pelo seu terceiro filho. E a Mary acaba ficando grávida, e antes do nascimento do bebê, o Tim ele volta para o passado de novo para viver um momento com seu pai. Esse é um momento muito emocionante do filme. Ele acaba tendo um último momento com o pai dele ali. E ele se despede realmente para sempre agora. Ele dá um adeus definitivo realmente para o pai dele, porque ele não poderia mais voltar para vê-lo. Depois de um tempo, o terceiro filho do Tim acaba nascendo, e a vida continua, né? Mesmo após uma grande perda, a vida continua. E no final do filme, o Tim ele conseguiu ir além do seu pai, pois ele chegou a uma conclusão além daquilo que o pai dele havia dado para ele. No final do filme ele chega à conclusão de que ele não precisava mais voltar no tempo, pois ele havia descoberto que tudo que ele precisava fazer era viver cada dia como se ele já tivesse voltado propositalmente para aquele dia, para ver as coisas, para perceber a preciosidade que ele acabaria vivendo durante aquele dia. Porque ele diz que todos nós estamos viajando juntos no tempo. E tudo que nós precisamos fazer é buscar aproveitar essa jornada, é buscar aproveitar esse tempo realmente, essa viagem, da melhor maneira possível. E assim termina o filme. Então, pessoal, a gente tem aqui várias lições. Esse filme, eu gosto muito dele e ele traz vários ensinamentos, várias lições. Mas eu destaquei algumas aqui para poder estar comentando. E a primeira grande lição importante é que o Tim recebe um superpoder por ser filho do pai dele. Ou seja, Tim ele recebeu esse grande poder por ele ser filho de quem ele era. E da mesma forma, a Bíblia fala que nós recebemos
superpoder, entre aspas, né? Quando decidimos ser filhos de Deus realmente. O Tim, ele não fez nada para receber aquele superpoder. Ele recebeu simplesmente por ser filho de quem ele era. E da mesma forma nós, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo realmente, vivermos por Ele e para Ele, nós adquirimos o superpoder. E esse superpoder está aqui em João 1, o versículo 11 e o versículo 12. Evangelho de João 1, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, que diz assim: Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, nós quando decidimos entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, vivemos por Ele realmente, nós adquirimos também um superpoder, que é o poder de ser chamado filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as bênçãos que o Pai tem para nós. E uma dessas bênçãos está representada em Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Ou seja, nós não podemos fazer nada para merecermos realmente a salvação, mas podemos decidir entregar nossa vida ao Senhor. Nós adquirimos, nós tomamos posse dela como um presente, como um dom de Deus, através da sua graça, ou seja, de um favor imerecido. Nós não poderíamos pagar por isso, mas por sermos filhos de quem somos, nós acabamos obtendo essa salvação. O segundo ponto, a segunda coisa que nós precisamos aprender é que, assim como o Tim, todos nós devemos escolher como vamos usar os nossos dons e os talentos que Deus nos deu. Todo ser humano ele foi dotado com dons, talentos e habilidades. Todo ser humano que veio nessa terra foi dotado. Você pode achar que você não tem, mas na realidade você tem sim. Muitas vezes você não está percebendo realmente, mas as pessoas que mais convivem com você podem perceber, poxa, você tem uma habilidade mais natural para isso. E a gente muitas vezes, quando a gente faz uma autoanálise, a gente acaba percebendo isso. Poxa, eu tenho uma habilidade natural, sou muito bom naturalmente em determinadas coisas. Mas então, qual é a questão que fica? A questão que fica não é se nós recebemos dons, talentos e habilidades, pois todos nós recebemos de Deus. Mas a questão que fica é como nós vamos usar isso. O Tim, ele recebeu um superpoder quando ele completou 21 anos. E o pai dele pergunta, como é que você vai usar isso? Para que você vai usar? No primeiro momento ele pensa em usar algo para o seu próprio prazer, para algo efêmero, que era apenas o que? Obter dinheiro por dinheiro. Mas o pai aconselha ele a não fazer isso. E por ter decidido realmente obedecer ou seguir o conselho do pai, usá-lo para algo que realmente valesse a pena, a sua vida, toda a sua história acaba tendo um final feliz realmente, né? Acaba sendo muito bem sucedida naquilo ali, mas porque o que ele obedeceu. E de modo semelhante, Deus também nos aconselha isso. Em Deuteronômio 30, versículo 15 e versículo 19, diz assim: Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Aqui é o próprio Deus falando. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Ou seja, Deus nos dá a opção de escolha. Deus coloca diante de nós a opção do que vamos fazer com aquilo que Ele tem nos dado. Então nós precisamos decidir também como vamos usar os dons, talentos e habilidades que Deus nos deu, para o nosso próprio prazer, para realizar as nossas vontades, ou para a louvor e glória do seu nome, que é justamente para isso que a gente nasceu. A terceira lição que a gente aprende com esse filme é: fazer o bem significa muitas vezes sofrer perdas e ausência de reconhecimento. A gente vê muito isso quando o Tim, ele decide voltar no tempo após o seu primeiro encontro com a Mary. Ele decide voltar no tempo para ajudar o Harry, para ajudar o ator da peça do Harry a lembrar da fala. E por ter feito isso, o Tim foi prejudicado ali, perdendo o quê? Perdendo o número da Mary e não tendo vivido aquele encontro com ela ali. Com isso, o Tim ele fica bem triste realmente. E o Tim ele não fez isso buscando autopromoção, pois o Harry nem sabia que ele havia feito isso, que ele não conta. O Harry nem sabia que o motivo da sua peça não ter sido um fracasso foi o Tim. Mas por quê? O Tim ele não fez aquilo buscando reconhecimento pessoal, autopromoção. Ele fez aquilo bem para ajudar realmente o Harry ali naquele momento de dificuldade. E é isso que a gente muitas vezes precisa entender, que
O Senhor nos chama justamente para isso, para nós nos doarmos para as pessoas, para nós nos entregarmos realmente. E fazer o bem significa muitas vezes sofrer prejuízo próprio e muitas vezes sofrer até mesmo falta de reconhecimento daquilo, porque o Tim não teve um reconhecimento daquilo que ele fez. Ele foi prejudicado e não recebeu um reconhecimento por aquilo, mas nem por isso ele deixou de fazer. Como o apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Aqui o apóstolo Paulo, ele já está nos ensinando o quê? Que fazer o bem cansa realmente, mas ele nos aconselha que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, pois se não desanimarmos, ao seu tempo nós colheremos realmente. E a nossa colheita não vai vir simplesmente de pessoas, mas vai vir do próprio Deus. Então, assim como o Tim, nós precisamos aprender realmente a fazer isso. Buscar fazer o bem não buscando um interesse próprio por trás, ou uma autopromoção, um reconhecimento por aqui, mas fazer o bem porque é o certo realmente, porque o Senhor nos chama e nos convida para fazer isso. A quinta lição que a gente aprende aqui é que para viver algo sólido e realmente duradouro é necessário você abrir mão daquilo que é temporário, dos prazeres temporários. Isso é muito expresso quando o Tim ele tem a oportunidade de passar uma noite junto com a Charlotte, que ela faz a proposta para ele, para passarem uma noite juntos, para dormirem juntos. O Tim ele fica balançado ali, mas ele decide seguir o caminho da integridade. E o que me chama muita atenção é que o Tim poderia viver aquele momento ali, depois voltar no tempo e fingir que nada tinha acontecido. Ele saberia que teria acontecido, mas ninguém mais saberia, porque ele voltaria no tempo. Mas o Tim ele decide seguir um caminho da integridade. Não é porque ninguém iria saber que mesmo assim que levaria ele a fazer. E da mesma forma nós temos que fazer. Nós temos que fazer aquilo que é certo, independente se alguém vai saber ou não, ou se tem alguém nos olhando ou não. O Senhor nos convida para fazermos aquilo que de fato é certo. E o Tim ele decide fazer isso. E essa é uma lição que o apóstolo Paulo também, ele nos lembra lá em Gálatas 6, versículo 7, versículo 8, quando ele diz: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a questão que a gente tem que fazer é: a gente está sempre semeando, ou seja, a semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Portanto, o que é que nos cabe fazer? Decidir em que terreno vamos semear e o que nós vamos estar semeando ali. Se nós vamos estar semeando simplesmente na carne, as coisas erradas, as coisas que pode até nos dar um prazer temporário, mas vai custar um grande preço lá na frente, ou nós vamos decidir semear no terreno do Espírito, semearmos coisas boas realmente, aquilo que o Senhor nos convida para semear. Porque nós fazemos isso, nós vamos ter uma grande colheita realmente daquilo, e uma colheita que vai nos agradar de fato. E assim o Tim ele decide fazer. Ele decide não viver esse momento de prazer, curto de prazer ali com a Charlotte, mas ele sai dali e vai pedir a sua amada em casamento, que é quem é a Mary, e viver uma história de amor linda com ela, como a gente vê ao longo do filme. A sexta lição que a gente aprende no filme é que nem sempre a gente poderá reverter algumas decisões do passado, mas podemos escolher mudar de hoje em diante. Ou seja, a gente percebe muito isso quando o Tim ele tenta ele volta no passado para querer ajudar a sua irmã, mas ao fazer isso, ele acaba mudando o nascimento do seu filho ali. Então, com isso, ele acaba tendo que desfazer, ele não pode voltar no passado. E a gente vê também isso quando o próprio pai dele, quando o Tim descobre que ele tem câncer, o pai dele fala que ele não pôde voltar no passado porque senão acabaria afetando o Tim, o nascimento do Tim da sua irmã. Então por isso ele não conseguiu mudar o hábito dele, que era o hábito de fumar, e com isso ele acabou contraindo câncer lá na frente. Então, qual a lição que a gente fica pra gente? Que nem sempre a gente vai conseguir mudar aquilo que passou, aquilo que já aconteceu. Mas a gente pode decidir de hoje em diante viver uma nova história. A gente pode decidir de hoje em diante viver de uma nova forma. O Tim ele ajudou a irmã dele, Kit Kat, a fazer justamente isso. A viver daquele dia em diante ali, depois de um acidente feio que ela sofre de carro, daquele dia em diante ela mudar os hábitos dela. E consequentemente a vida dela muda realmente. Ela acaba depois casando com um homem bom, se relacionando com um homem bom, que ama ela, que cuida dela, tendo um filho, formando a sua própria família. Então, da mesma forma, o Senhor nos convida para isso realmente.
E essa é uma verdade que tem lá em 2 Coríntios 5,17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando a gente está em Cristo, realmente, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente pode até não mudar o nosso passado, pois aquilo que foi escrito já foi, mas a gente consegue mudar o nosso presente e, consequentemente, o nosso futuro. A gente pode decidir plantar coisas novas realmente, viver um novo tempo, viver coisas melhores, mudando hoje. E é justamente isso que o Senhor nos convida. Aprendemos com o passado para mudarmos a nossa semeadura no presente, para termos uma colheita no futuro melhor, que a gente deseja realmente ter. A 7ª lição que a gente tem é que para viver algo novo é necessário escolher não ficar preso ao passado, seja ele bom ou ruim. Isso é muito expresso quando o quê? Quando Tim ele se vê naquele dilema de ter o seu terceiro filho ou não ter. Ter o seu terceiro filho significaria perder para sempre, realmente dizer adeus para sempre para o seu pai. Então Tim ele se vê nesse grande dilema ali, mas ele acaba entendendo que para viver algo novo realmente ele precisava abrir mão do passado. E algo semelhante o próprio Deus nos ensina em Isaías 43, versículo 18 e versículo 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, se a gente for ler os versículos para trás, antes desse, do 18, a gente vai ver que é o próprio Deus que está falando ali e está falando acerca das coisas grandiosas que ele fez, libertando o povo de Israel do Egito, abrindo o caminho no Mar Vermelho, todas essas coisas grandes. E ele disse para o povo que eles não deveriam lembrar dessas coisas passadas. Esse lembrar aqui não é simplesmente de lembrar ao ponto de esquecer realmente e de não reconhecer, não. Ele fala aqui para que a gente não deveria ficar preso àquilo que havia passado, por melhor que tenha sido, por mais grandioso que tenha sido, pois ele estava fazendo uma coisa nova naquele momento presente. E assim é a nossa vida. Toda vez que a gente fica preso no passado, escolhe ficar preso no passado, seja ele bom ou ruim, a gente acaba não conseguindo ver e perceber as coisas novas que Deus está fazendo e que Ele deseja fazer na nossa vida e que Ele já está fazendo nesse tempo, e que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Então o Senhor nos convida justamente para isso, para que a gente possa estar abrindo mão do nosso passado, por melhor ou pior que ele tenha sido, agradecermos gratos por ele, aprendermos com ele, mas estarmos atentos e buscando viver a novidade que Deus tem para nós hoje. É isso que o Senhor nos convida. E a última lição que eu gostaria de deixar, está lá que o Tim ele descobre o segredo para a felicidade. O segredo para a felicidade, o Tim descobre que não era ficar voltando no tempo sempre, mas era obter justamente o que? Uma mudança de mentalidade, uma transformação na sua mente, uma mudança consequentemente de olhar. Era justamente ter essa percepção diferente, passar a enxergar a vida a partir de uma nova lente ali, a partir de uma nova perspectiva. É isso que o Tim ele entende. E de uma maneira semelhante, a gente aprende lá com Jesus ele, em Mateus 6,22, que diz: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Ou seja, a proposta do Evangelho justamente é fazer com que a gente tenha uma mudança de olhar. Porque muitas vezes a situação que a gente vive não irá mudar. Não, pode estar sendo realmente uma situação ruim que a gente esteja enfrentando ali. Mas quando a gente experimenta essa mudança de olhar que o Evangelho nos convida a ter, a gente acaba experimentando realmente uma nova percepção das coisas, podendo enxergar as coisas a partir de um novo ângulo, conseguindo perceber a preciosidade, a beleza da vida realmente. E é isso que o Evangelho nos convida. Mas não tem como você ter uma mudança de olhar sem antes ter uma transformação que é na nossa mente. Por isso que em Romanos 12:2 o apóstolo Paulo nos diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.
Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Ou seja, é somente experimentando uma transformação da nossa mente, uma transformação que o Evangelho de Jesus traz realmente, que a gente pode ter consequentemente uma mudança do nosso olhar, para que a gente possa mudar realmente a maneira que a gente tem enxergado a vida. E no final do filme ele fala que todos nós estamos numa viagem juntos, viajando no tempo juntos. E tudo que nós precisamos fazer é buscar realmente aproveitar essa viagem, pois ela é pequena, pois ela é finita realmente. E essa lição da finitude da vida, a gente aprende ali em Salmos 90:12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O Senhor nos convida realmente justamente para isso, para que a gente possa entender a finitude das coisas. Porque quando a gente entende que a vida é finita, a gente passa a entender que cada momento da vida é um momento precioso. Por mais dificuldades que a gente possa estar enfrentando naquele momento ali, mas cada momento da vida é um momento precioso ali. E o Tim justamente entende isso. Por isso que ele não voltava mais o tempo, pois cada dia, mesmo com suas dificuldades, era um dia precioso para ele, porque a vida é finita, a vida é momentânea, é curta demais. Então, da mesma forma, a gente precisa realmente aprender a valorizar, realmente entender que a vida é curta, fazemos aquilo que devemos fazer, não deixar para depois aquilo que nós precisamos fazer hoje. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Vivenciamos realmente essa mudança de mente, consequentemente essa mudança de olhar e de percepção da vida, para que possamos perceber realmente a preciosidade que nós temos a cada dia. Então, bem, são essas algumas lições que eu gostaria de deixar aqui. Espero que você possa ter gostado e te levado a refletir, assim como me levou a refletir. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha. Pode comentar aqui, sei lá, alguma lição a mais que você percebeu no filme que eu acabei por acaso não falando, ou acerca de outro filme, ou dar um feedback do que você achou do vídeo, ou de algum filme que você gostaria que trouxesse uma nova análise, uma análise como essa, mas a partir de uma cosmovisão bíblica. Comenta aqui embaixo. E não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar para outras pessoas, que eu tenho certeza que assim como foi bênção para você, será bênção para outras pessoas também. Então é isso, galera. Abraço e até a próxima.